Hoje nós vamos falar sobre algo importantíssimo sobre o Tikkun, que é o nosso processo de correção, para quem não sabe, na Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Korach, hoje focando nos parágrafos 16 e 17 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bom, deixa eu até aproveitar, pessoal, eu vi que no começo da semana um monte de gente perguntou sobre isso e eu acabei nem falando, né? Muita gente falou, mas a gente não está na porção de Korach, a gente está na porção de Shlach, né? Todo ano acontece isso, né? Quando há uma diferença aí entre a leitura de Israel e a leitura da diáspora, né? Fora de Israel. Desculpem, eu sempre sigo a leitura de Israel, tá bom? Então é por isso que eu estou lendo Korach. Se vocês forem em algum site brasileiro ou de fora de Israel, vai falar que a porção é de Shlach, tá? Mas eu estou lendo Korach. Bom, então o Zohar continua analisando ali o processo de Korach, né, que vai peitar Moisés, vai peitar Arão. A gente viu no vídeo de ontem que Moisés e Arão não entram na energia de Korach, fazem um teste, né, e acontece, claro, um desfecho bem negativo. Korach e os seus 250 homens são engolidos. E o Zohar diz que mesmo sabendo que já ia ter ali um desfecho negativo, né, Moisés e Arão tentam mitigar esse processo, tentam, a gente chama na Kabbalah de adoçar o julgamento, tá? E para isso, Moisés e Arão fazem uma invocação, vamos chamar assim, bem interessante. Eles chamam Deus de um nome que não é muito comum, né? Então vocês sabem que quando a gente fala Deus em português, é uma tradução muito ruim, porque em hebraico tem vários modos de você chamar Deus, né? Você tem vários nomes de Deus, e não só vários nomes, às vezes você põe um adjetivo, né? Então você fala Deus da guerra, Deus Todo-Poderoso, né? Você põe um epíteto junto. Então, tudo isso faz diferença, cabalisticamente. Você está invocando uma sfirá diferente, um atributo diferente de Deus. E, enfim, nesta porção, Moisés e Arão chamam Deus por um jeito que não é comum de chamar. Quem quiser ver, inclusive, está em Números 16, 22, e Moisés e Arão chamam Deus de Elohei Aruchot. Seria Deus dos Espíritos, né? Que, como eu disse, não cheguei a pesquisar, depois até posso dar uma olhada, ou quem quiser ver. Eu acho que não aparece em nenhum outro lugar do Tanakh, né, da Bíblia hebraica. Não há nenhum outro modo, nenhum outro personagem que se refere a Deus assim. E o Zohar explica que esse jeito de chamar a Deus, Elohei Aruchot, é justamente quando eu estou invocando a Deus para fazer julgamento, porque Moisés e Arão sabem que precisa julgar Korach pelo ato errado ali, né? Mas eu não quero um julgamento muito intenso ao mesmo tempo, né? É como se Moisés e Arão falassem assim, olha, venha Deus, julgue, mas venha com alguma parcimônia, não julgue com todo o peso, né? Tanto que no contexto de Números 16, 22, o que Moisés e Arão estão falando? Um homem que pecou, né? Lembre Deus que Korach é que pecou, não fique bravo com toda a congregação, né? Então Moisés e Arão estão apelando para esse lado divino. Venha, execute sim a justiça, mas não com todo mundo. Bom, e aí, o que é importante a gente aprender daqui? Uma coisa muito importante, que realmente, como eu falei antes da vinheta. Quando a gente faz algo no mundo, é óbvio, né? Acho que isso nem precisava falar, a gente cria efeitos desse nosso ato. Isso traz repercussões. Se a gente quiser falar misticamente, né, espiritualmente, a gente deixa energias, né, plasmadas, vamos falar assim, no universo. E essas energias, se elas forem negativas, se as repercussões forem negativas, elas precisam ser limpadas de algum modo, né? É por isso que a gente tem na Kabbalah a noção de Geinom, você tem alguns processos de reencarnação que não são necessariamente para limpar, mas podem ter a ver com isso, né? Tem toda uma coisa, todo um sistema complexo para você limpar isso. E uma das coisas que a gente tem na Kabbalah é o chamado Tikkun, né? O que é o Tikkun? Muito brevemente. Todos nós nascemos aqui, nessa vida mundana, encarnamos aqui com um propósito de correção. Tikkun é isso, né? Algo que nós precisamos corrigir. Eventualmente, de acordo com o que a gente vai vivendo, ou como nós vamos vivendo, a gente pode fazer esse nosso Tikkun, digamos, fazer essa nossa correção e esse reparo, ou ao contrário, atrapalhar esse Tikkun, né? Ir embora do mundo com esse Tikkun menos resolvido do que deveria, né? Com mais pendência do que a gente veio. Bom, e aí o que o Zohar quer ensinar para nós é uma questão que talvez até você já
tenha passado, não sei se você já perguntou, mas que para Kabbalah é muito importante. O que é que pesa no nosso Tikkun? Né? A Kabbalah costuma dividir o ser humano em 3 partes, vamos falar assim. A nossa parte intelectual, né, que são os nossos pensamentos, a nossa parte do coração, que é a nossa parte emocional, e a nossa parte ligada aos braços, simbolicamente, que são os nossos atos. E o Zohar vem falar para nós que o que pesa na hora do nosso Tikkun, de nós sermos julgados, são os nossos atos. Isso é muito importante a gente saber. Pensamentos e emoções não contam, não entram nessa questão. Então o Zohar inclusive cita Jó, né, que é sempre o exemplo máximo aí de Tikkun. Ele passou por um Tikkun pesadíssimo para quem conhece a história de Jó, né, sofreu pra caramba ali na vida dele, teve que passar por um monte de coisa, e daqui a pouco eu vou citar um versículo de onde o Zohar tira essa prova. O que significa que só os nossos atos contam, né? É o seguinte, você não vai ser julgado pelos seus pensamentos ou pelas suas emoções. Então, muitas vezes nós temos pensamentos e emoções que são mais negativos, tá? Ou inclusive pecaminosos, mas o Zohar está falando que isso não vai ser olhado quando você morrer e quando você for passar todo o processo pós-morte, tá? Então vamos supor que você pense coisas bem horríveis, tá? Como queria matar alguém, queria cometer um crime, né? Ou que você tem emoções muito negativas. Muitas vezes as pessoas se culpam enormemente por isso, tá? Achando que isso vai condená-las de algum modo depois da vida, né? Ou após a morte e tal. Não é o que acontece. Ao mesmo tempo, veja, eu não estou falando que você não deveria cuidar dos pensamentos e emoções. Claro, deveria sim. A Kabbalah fala que é muito importante a gente tentar limpar pensamentos, ter uma mente tranquila, emoções tranquilas, limpas, né? Porque isso gera, sim, energias, como eu acabei de falar. É claro que pensamentos negativos podem fazer muito mal para nós, podem impactar o mundo negativamente, as emoções podem fazer muito mal. Mas o Zohar está falando que em termos de Tikkun, né? De a gente ser julgado se nós cumprimos a nossa missão ou não, né? Pensamentos e emoções não entram, percebe? Então, você pensar em algo pecaminoso, né, ou você ter desejo de algo pecaminoso, por exemplo, emocional, não importa. O que importa é se você agiu com base naquele pensamento ou se você agiu com base naquele desejo, tudo bem? Então, o versículo que prova isso, como eu falei, está em Jó, o Zohar cita, Jó 34:11. Eu vou ler em hebraico, vou traduzir livremente e quero inclusive pegar uma tradução da Bíblia, né, consagrada, já que o assunto é tão importante para ver como é que foi traduzido. Então, o Jó diz o seguinte, desculpa que a letra está meio pequena aqui, eu estou me aproximando da tela. Deixa eu até aumentar o zoom aqui. Pronto. Que por Adam yeshalem lo, na tradução livre, né, que os atos do homem é que vão ser pagos, né, vão ser cobrados. Então, tá aí, né, os atos é que vão ser cobrados. O que orach ish, e os caminhos de um homem, os caminhos de uma pessoa, imatzeno, é que vão ser encontrados. A forma verbal é difícil em hebraico. A pessoa vai encontrar os caminhos que ela perseguiu. Percebe? Então o versículo Jó 34:11 diz que são os atos e os caminhos que a pessoa escolheu. Não há menção a pensamento e emoção. Deixa eu pegar a tradução consagrada aqui, ó. Jó 34:11, a tradução do Almeida diz: ele retribui ao homem, falando de Deus, né, conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Tá até com uma tradução boa. Então, em última instância, né, por que o Zohar está falando disso? Se a gente lembrar até do vídeo anterior. Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz alguma coisa, principalmente, por exemplo, segue um líder, né? A gente tem que saber que os nossos atos são nossos. Nós somos responsáveis por nossos atos. Então, a gente tem que estar sempre preocupado, né? Como que nós estamos agindo? Quais são as atitudes? Como é que nós estamos usando a nossa mão simbolicamente, né? E, em última instância, eu não posso, por exemplo, falar, a culpa é do líder, né? Eu estava seguindo um grupo, eu fazia parte de tal grupo, eu estava fazendo o que o líder me mandou, né? Não importa. Você sempre vai responder individualmente pelos seus atos. Pode até ter alguma questão de mitigação, de novo, porque você estava numa comunidade e tudo mais, né? E o líder, com certeza, ele é responsável por ter influenciado os outros, mas aí é um problema que o líder vai ter que responder depois da morte, né?
Mas você, como pessoa individual, tem que ter essa preocupação, né? Quais são os atos que você está escolhendo, quais são as atitudes que você está tendo na vida, né? E como é que elas estão impactando o mundo ao seu redor, a sua vida particular. É isso que vai ser cobrado de você, como diz Jó 34:11, é isso que vai pesar no que a gente chama na Kabbalah, o seu Tikkun. Um bom dia a todos e tudo de bom.